Bom dia, sou o professor Gustavo, professor de Física do primeiro ano do ensino médio da Escola CEP de Chapadão do Sul. Tá? Estamos aqui hoje para começar a dar início ao segundo bimestre. Gostaria que vocês, alunos, todos pegassem a apostilinha, tá? De vocês, certo? Para a gente dar início à nossa aula. Então, todos vocês abram lá no primeiro capítulo da apostila, principais forças da mecânica e aplicações das leis de Newton. Aí, nessa primeira página aí, nós temos uma questão para ser discutida. Uma questão para ser discutida. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura dessa questão, tá? E vou fazer também a leitura das perguntas para a gente estar discutindo essa questão e depois nós entrarmos na matéria. Então, a primeira questão. No salto de bungee jump, o participante preso a um cabo elástico salta de uma plataforma a certa altura do solo. No instante que salta, o participante é acelerado para baixo. No ponto mais baixo de sua trajetória, ele é acelerado para cima. Então, o que essa questão está dizendo? O participante, para quem não sabe, o bungee jump é um elástico que é amarrado ao corpo, né? E a pessoa sobe uma determinada altura, 40, 50, 30 metros de altura, e dessa altura ela faz o salto para baixo. E esse bungee jump é um elástico, e quando a pessoa está caindo, esse elástico ele estica, né? E aí quando a pessoa chega no seu ponto máximo, lá embaixo, quando o elástico ele é totalmente esticado, a pessoa é novamente arremessada para cima, ok? Aí na primeira pergunta, na primeira questão aí, em relação à pergunta aí, com base no que você já estudou sobre os conceitos de força e aceleração, qual a principal força responsável por acelerar o corpo durante a queda? Então, quando a pessoa faz o seu salto, qual é a força responsável para acelerar esse corpo na queda? Qual é a força, a principal força? Nós sabemos que a gente tem a força gravitacional e a força peso. Então, a principal força responsável para a aceleração desse corpo é a força peso ou força gravitacional. Nessa mesma pergunta, temos mais uma. Existem outras forças atuando? Nós temos outros tipos de força atuando nessa queda? Sim, temos sim. Qual? A força da resistência do ar e a força elástica. Então, quando a gente está caindo, nós temos a resistência do ar. O ar está segurando nós. Às vezes, a gente nem percebe, mas a gente tem a resistência do ar. E a força elástica, que é o elástico que está preso em nós, que também está segurando a nossa queda. Certo? Na questãozinha 2, na perguntinha 2 aí. Durante a primeira descida, então, durante o primeiro salto, lembrando que no salto a pessoa executa o movimento de subida e descida. Algumas vezes o corpo passa a desacelerar, principalmente pela ação de qual força? Então, pessoal, quando a gente pula de bungee jump, a tendência é a hora que a gente chega no ponto máximo da queda, a gente ser arremessado de volta para cima e assim fazer um movimento de vai e vem, né? Em vertical. Movimento de vai e vem vertical. E com o tempo, com o passar dos segundos ou do minuto, não sei a altura que vai pular, essa força ela vai diminuindo, certo? Até o nosso corpo parar totalmente, ficar parado, com queda nula. Então, qual é a força responsável? O que provoca essa força? Tá? O que provoca essa força? E que nome poderíamos dar a essa força? Que nome poderia receber essa força? Então, essa força ela está relacionada ao cabo elástico, né, do bungee jump. Tá? Então, a força que a gente pode dizer que ela está relacionada ao cabo elástico. Por quê?
Quando o cabo elástico ele é esticado, ele tem um módulo maior do que a força peso. Então, quando o cabo ele é esticado totalmente, a força dele é muito maior do que a força peso. Por isso que nós somos arremessados para cima. Ok? 3. Após chegar ao ponto mais baixo do movimento, o participante retorna acelerando para cima, até uma determinada altura. Por que isso acontece? Por que isso ocorre? Porque a força resultante é vertical para cima. A força elástica é maior do que a força peso. Foi o que a gente viu lá na outra questão. Então, se a força elástica ela é maior que a força peso, a força ela é vertical, tá? Então, isso é em relação a uma pessoa com um peso qualquer. A gente não sabe dizer a altura, não sabemos dizer qual é o peso da pessoa, ok? Então agora a gente vai começar o conteúdo aí na página 5 sobre força-peso. O que é uma força-peso? Ela surge da onde? Do que é essa força-peso? A força-peso ela surge da atração gravitacional entre dois corpos constituídos de massa, tá? Então, eu tenho dois corpos quaisquer e ela surge da atração da gravidade, atração gravitacional. Então, isso é a força-peso. Essa força-peso, nós podemos simbolizar ela pela letrinha P, certo? De peso. Também podemos simbolizar essa força por força Fp, que é força-peso, simbolizado em Newton. Então, toda vez que a gente fala em força-peso, força é de Newton. Então, simbolizamos a sua unidade de medida é Newton. E massa, que massa? A massa do corpo, né? Simbolizado em quilogramas. E esse G aqui, o que é? É a força da gravidade. E P, aí com isso tudo nós temos uma fórmula, que é essa daqui que eu coloquei aqui para vocês. Força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Então vamos lá. Aí tem um exemplinho para vocês que eu fiz aqui para ver se ajuda vocês, tá? Qual é o peso de uma pessoa? Qual é o peso de uma pessoa com um corpo de massa 30 kg na superfície de Marte, onde a gravidade é igual a 3,724? Então vamos lá. Se eu tenho que a pessoa ela tem uma massa igual a 30 kg, então vamos lá, como que vai ficar? Vai ficar força-peso é igual a 30 vezes 3,724. Peso vai ser igual, multiplicando essas duas unidades, quanto que vai dar? 111,72 newtons, tá? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem melhor o que é, como calcular uma força-peso. E na força-peso nós também temos a força resultante, lá na página 6, ok? Lá na página 6 temos a força resultante. O que é essa força resultante? É o resultado das forças aplicadas sobre um corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que vamos colocar eu e outra pessoa, vamos empurrar um carro, né? Vamos imaginar que essa pessoa ela é mais forte do que eu. Então, a gente tem duas forças agindo sobre esse carro. A minha, força 1, e a da outra pessoa, força 2. Então, eu exercer uma força, por exemplo, de 50 newtons empurrando esse carro, e o rapaz, outra pessoa, ele exerce uma força de 60 newtons. Então, o que é essa força
resultante é a união dessas duas forças. Então, força 1, 50 newtons, que sou eu, mais a força da outra pessoa que está empurrando o carro junto comigo, 60 newtons. Então, força resultante é a mesma coisa. Então, força resultante é igual a força 1 mais força 2, tá? Então, ou se tiver mais de um tipo de força, 2 forças, 3 forças, 4 forças, a gente soma todos e isso se dá a força resultante. Ah, professor, mas se tiver uma força negativa, né, que está empurrando contrário, vamos supor num cabo de guerra, né? Eu tenho um cabo de guerra com duas pessoas, uma com força 10 newtons e a outra com força 30 newtons, puxando de um lado. Do outro lado, eu tenho uma pessoa, né, com uma força de 30 newtons apenas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas forças que estão puxando a favor e a que está puxando o contrário, que está puxando contra as outras duas forças, ela vai ser negativa. Ok? Aí, para ajudar vocês, força resultante, nós temos uma fórmula, tá? Então vai ficar, como que eu posso fazer a força resultante? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos essa formulinha aqui, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Então, agora, nós temos algumas questões para a gente responder, tá? Nós temos algumas questõezinhas para ser respondida. Abram lá na página 10. Abram lá na página 10 para a gente continuar. Então, voltando, pessoal. Lá na página 10, a gente vai fazer junto aqui as 4 primeiras questões. Questão 1, questão 2, 3 e 4, ok? Então, na primeira questão, a aceleração gravitacional da Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei que gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine o peso de uma pessoa que tem massa de 85 kg na Terra. Então, massa é igual a 85 kg. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Usando a formulinha, peso é igual a massa vezes a gravidade. Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar peso é igual a massa, 85 quilos, vezes a gravidade, que é igual a 9,8. Peso vai ser igual 85 vezes 9,8 vai dar 833. E qual é o símbolo que na unidade de medida que simboliza a força-peso? Newtons, tá? Então, a primeira questão, a resposta é 833. A segunda questão. A aceleração da gravidade depende da massa do corpo, mas de algumas características do planeta em que esse corpo se encontra. Pesquise os fatores que interferem na aceleração gravitacional em um planeta. O valor da aceleração gravitacional em Mercúrio e Marte. Então, o que depende em um planeta? Depende basicamente de sua massa, de seu tamanho, do seu raio, né? Então, isso vai depender de planeta para planeta, né? Depende o tamanho, depende a espessura, depende o seu tamanho do seu raio. Então, isso vai interferir na sua aceleração gravitacional. Então, em Marte é de 3,78 metros por segundo. Então, questão 2. Marte. A aceleração em Marte
é igual a 3,78 metros por segundo ao quadrado, certo? Em Vênus, é igual a 8,60 metros por segundo ao quadrado, tá? Então o que vai depender a aceleração gravitacional dos planetas? Isso vai depender do seu tamanho, do seu raio, né? Então isso vai depender muito de planeta, para planeta. E a aceleração gravitacional em Marte, que foi que perguntou, é de aproximadamente 3,78 metros por segundo ao quadrado. E de Vênus é de 8,60 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, pessoal, então na questão 3, a frase é um pequeno passo para o ser humano, um salto gigantesco para a humanidade. Marcou a chegada do primeiro astronauta ao pisar na Lua, Neil Armstrong. Seu peso total na Lua era de 300 newtons e sua massa total era de 187,5 quilogramas. Com base nessas informações, qual o módulo da aceleração gravitacional na Lua? Olha lá. Então agora ele pediu o quê? Nós temos força, peso, a gravidade e a massa. Nós temos que a força-peso dele é de 300 newtons. Nós temos que a força da gravidade é de aproximadamente 187,5 metros por segundo ao quadrado. Agora ele quer descobrir... Já errei. Bom, pessoal, aqui é 187,5 quilogramas, tá? É a massa. Então, nesse exercício número 3, tá? Nós queremos descobrir a força da gravidade. Então, como que eu vou fazer? Utilizando a formulinha. Peso é igual a massa vezes gravidade, certo? Então vai ficar peso, nós temos que é 300 newtons. Então 300 é igual a massa, 187,5 vezes a gravidade. Então como que eu vou fazer? Como aqui está multiplicando 180 vezes a gravidade, vai ficar 187,5 G. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero descobrir a gravidade, eu vou isolar a gravidade, vai ser igual a 300. O 187,5 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, tá? Então, vai ficar 187,5. Então, gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, essa é a força da gravidade. Questão 4. Um corpo está apoiado sobre a superfície de um balcão. A força-peso que age sobre o corpo tem um módulo de 480 newtons. Então, vamos lá. Exercício 4. Nós sabemos que a força-peso dele é igual a 480 newtons. Aí vamos lá. Letra A. Determine a massa do corpo considerando que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo. Então, gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Pediu para a gente calcular a massa desse corpo. Quantos quilogramas vai possuir esse corpo? Então, vamos lá. Mesma formulinha. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, vai ficar peso é igual a massa vezes gravidade. Quanto que é o peso? 480 igual. A massa é o que nós vamos descobrir, vezes a gravidade, 10.
Aí vamos fazer o quê? Multiplicarmos aqui, vai ficar 480 é igual a 10m. Como está multiplicando e eu quero descobrir o valor de m, que é o valor da nossa massa, eu vou isolar o m, é igual a 480. O 10 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Corta os dois zeros, ficou massa igual a 48 quilogramas. Tá bom? A letrinha B agora do exercício número 4. O que ocorreria com o valor da massa do corpo se a aceleração da gravidade fosse maior que 10 metros por segundo? Então, o que ocorreria com o valor da massa do corpo no exercício 4 se a gravidade fosse maior do que 10 metros por segundo? Nada. Não aconteceria absolutamente nada. Por quê? Por que não aconteceria nada? Porque a força, a massa de um corpo, ela não depende da aceleração gravitacional. Então, o que iria acontecer se a gravidade fosse maior do que 10 metros por segundo ao quadrado? O que iria acontecer com a massa do corpo? Absolutamente nada. Ok? Por quê? Porque não depende a aceleração, tá, gravitacional. Tá? Então, a massa ela não depende da força da aceleração gravitacional. Ok?